E a mídia paulista, como sempre, falando do Varmengo, né? Cara, cara, veja só isso aí. Tem lógica. O jogo tá na mão do goleiro, mas o jogo, a bola tava em jogo. O jogo não tinha sido paralisado. O goleiro ia repor a bola. Então, o Léo vem por trás e realmente empurra o jogador. Ó. Você vê que dá aquele tranco, aquele empurrão. E empurrar na regra do jogo é pênalti. Pênalti bobo, pênalti desnecessário, mas um pênalti que a gente aconteceu. Se o árbitro não tivesse dado, a gente ia estar aqui questionando. Ia reclamar igual o da Champions lá outro dia. Isso. Que o árbitro teria alegado, não foi, Mari? Exatamente. Foi... Isso aí foi um absurdo. Do Arsenal. Pois Nossa, foi. do Arsenal. Absurdo. Isso. Bom, então, muito bem. Esse pênalti, então... Bom, por enquanto, você só tá elogiando a arbitragem, hein, Renata? Eu falei um pouquinho do Jair Pereira ali. Do Jair Ventura. Jair Ventura. E esse é o lance... Aí, quanto tempo de jogo, Mauro Naves? Tava nos acréscimos. 60 minutos de jogo. 60 minutos de um jogo que foi até 60 e tarará, 60 do segundo tempo tem esse pênalti, Renata. Foi ou não foi? E aí, esse pênalti eu acho muito questionável, Bruno. Porque esse pênalti é pênalti no Brasil. Eu falo isso. Se a gente estivesse falando de Premier League aqui, a gente não ia estar discutindo esse lance. O árbitro não ia marcar esse pênalti, o VAR não ia chamar. Eu acho que você sobe ali para disputar a bola, você tem um movimento de subida de braço e não movimento de gatilho. O árbitro expulsa equivocadamente, falando que o jogador tem um gatilho, que acerta o rosto do adversário. Para mim, você tem uma disputa de bola que pega de raspão, sim, no rosto, mas numa disputa, não numa ação de gatilho, não numa ação de atingir o adversário. E aí eu vou dar um exemplo até um pouquinho que a gente viu aqui, e para mim é muito recente. Na quarta-feira nós tivemos Libertadores aqui na ESPN, o jogo do Atlético Mineiro contra o Rosário Central. No finalzinho do jogo, teve um lance dentro da área que o jogador atinge muito mais sorte do que isso. Sim. Muito mais sorte. Eles não dão, o VAR não dá. Os argentinos ficaram bravos. Ficaram até... Mas aquele lance é muito mais sorte do que esse. E ali, ninguém marcou nada. Então, assim, isso pra mim... E o árbitro faz o movimento de gatilho pra expulsar. Você quer ver? A gente já tá discutindo critérios diferentes. No jogo do Atlético Mineiro, Corinthians Atlético Mineiro hoje, o Mateuzinho, né, sai gritando, não, porque ele me deu uma cotovelada. O Germerson tá de costas, faz o movimento de subida e aí bate no rosto do Mateuzinho que tá atrás dele. Igualzinho esse lance nas devidas proporções, igualzinho. Segue, não foi nada. O lance do Palmeiras, do Gustavo Gomes, também na Libertadores, que teve uma que o jogador ele sobe não, aqui, do Gustavo foi muito mais que isso. Renata, se ele vai, pois se, é. se ele vai lá no VAR, ele vai no VAR e vê que o Bruno Henrique está impedido, ele ainda assim expulsaria o cara, ele não daria o pênalti. Porque olha só, quando, aí ele olha lá, tá? O VAR tem que ter traçado aquela linha ali. Mas não tava, né? Mas não tava. Não sei. Olha lá de novo, não sei. Não, acho que não tava. Não tava, não. Não sei, mas se tivesse... Tá bom. Se tivesse, você... Ele tem que traçar. Tá, ele traça, aí ele não pode dar o pênalti, Sim. porque o cara tá... Mas ele pode expulsar. Como ele achar entendeu que é que uma foi agressão. conduta violenta, Ele não daria o pênalti, mas expulsaria o jogador. E ele faz muito esforço, essa Ô, imagem, Djalma. na verdade, faz muito esforço para mostrar o contato. Assim, Sim. quando realmente tem o gatilho, é muito claro. Nesse lance, a imagem passa várias vezes num zoom super E ampliado. você tem um braço na assim, né? dificuldade Você não tem um braço assim. Deixa eu perguntar pro Djalminha, porque você falou do lance do Fagner, né? Que o árbitro não entende o movimento. E aí, Djalma, o que você achou desse lance? Ô Bruno, assim, eu queria falar porque assim, eu fico meio que indignado, né? Porque se você não puder ter esse contato no futebol na área, é um absurdo. É um absurdo. Eu tava vendo o jogo, o árbitro ficou olhando no monitor, mas muitas vezes, porque ele não conseguia ver a cotovelada do jogador, mas deviam estar falando, né? Porque foi o VAR que chamou. E ao final ele teve que marcar o pênalti, porque ele olhou várias e várias vezes. O jogador do Atlético Goianiense não dá cotovelada no Bruno Henrique. Ele não dá cotovelada. Então, assim, tá muito claro. Ele vai lá, faz o movimento lá do pênalti e diz que ele deu a cotovelada. Eu, sinceramente, a arbitragem tá triste. Porque pode ter encostado ali. Eu acho que ele encostou um pouquinho no Bruno Henrique. Agora, o fato de encostar
e ser pênalti, uma cotovelada, eu acho assim exagerado. Eu acho exagerado. É um lance que define o jogo. Olha lá, em momento nenhum ele sobe e dá uma cotovelada no Bruno Henrique. Ele esbarra um pouco e quando mostra o lance mais perto dá para ver. Eu acho meio absurdo o árbitro decidir o jogo dessa maneira. E o futebol é esporte de contato. A gente sempre fala isso, né? Você tem que saber, eu falei aqui no início o Fagner fala isso toda hora. Então, você tem que saber o que é o contato faltoso do contato de jogo. E aí, quando você sobe para cabecear, você não vê esse movimento, você vê o movimento de subir mesmo, né? E aí de impulso e o braço descendo. A hora que o braço desce, até raspa aqui, mas é o movimento de subir para cabecear. Em nenhum momento tem isso aqui. Entendeu? Diferente de outros lances que a gente até viu na Libertadores essa semana, que deixou seguir. Então a gente fala que a gente quer um futebol mais parecido com o europeu, com outros aí, só que aí a gente marca um lance desse. É aquilo que o Djalma falou e que eu sempre falo, falta entendimento de jogo. Falta entender. E outro ponto, a intervenção num lance, a intervenção do VAR aí foi para um lance baixíssimo. Se o VAR é para lance, para erro claro e óbvio, para lances absurdos, o VAR apitou o jogo aí. Sim, sim. É só tentar fazer, só imaginar, tenta você saltar para trás com os braços presos. Você não consegue. Vai fazer esse Você não consegue, não tem. Vai cair. Vai cair, não tem jeito. Não, e aí, assim, só uma coisa, porque a gente tá falando muito da arbitragem e a gente tem que falar, mas nessa de ter uma condição, futebol melhor, isso passa muito e, assim, coisas que ficaram evidentes nessa primeira rodada. Chilique de técnico. Campo ruim. Exato. Campo ruim. Isso já. Né, mas assim, primeiro, mas isso é fácil de mudar porque é da atitude da pessoa. Primeiro, os técnicos eles estão extremamente chiliquentos e reclamando demais. E a gente já citou aqui os casos. E outra coisa, jogador também toda hora querendo enganar a arbitragem. O lance do Rossi é um absurdo, é uma vergonha o que ele fez em São Januário. É uma vergonha. E ainda mais com o VAR, o cara simular daquele jeito. Se prestar isso, né? Se prestar isso, exatamente. É feio. Exatamente. Então a arbitragem tem os seus problemas e são enormes, mas ninguém no futebol brasileiro contribui para colabora. Exatamente. Exatamente. Se você quer um produto melhor, todo mundo tem que colaborar para isso. Exato. Claro. Só o goianiense aqui no intervalo do jogo ele já estava criticando, né? Critérios diferentes, expulsam técnico e por nada, e segue o jogo. Será que se fosse do outro lado faria o mesmo? Todo mundo sabe a resposta, absurdo. Então, do lado do atleta, o Shailon reclamou muito também, né? Olha, pra mim, o juiz, ele não errou nos lances capitais. Eu não sei o que o técnico Jair Ventura falou pro juiz. Eu não sei o que ele falou, né? Pra ter expulsado. Talvez ali caberia sim um cartão amarelo. A ver o que ele vai colocar na súmula. Agora, o lance do cartão vermelho em cima do jogador, do zagueiro do Atlético Goianiense no lance do pênalti, foi lance para cartão vermelho. Ele era o último jogador e o Pedro, na hora que ele deu o tapa na bola ali, ele ia pegar a bola na frente, ele e o goleiro. Então sim, o juiz acertou. O lance do pênalti do Atlético Goianiense, para mim o juiz também acertou. Ele acertou. Do lance do impedimento do gol anulado do Atlético também, ele também acertou. Ele acertou. O VAR foi lá, traçou as linhas, tá certo. O lance do pênalti do Flamengo foi pênalti sim, cara. O cara levantou e meteu a cotovelada. Não pode. Então ele vai levantar assim. Então por que quando o cara tá vindo de frente, eles têm que ficar com a mão pra trás aqui, ó. Desse jeito aqui, tem que ficar com a mão pra trás. Por quê? Porque ele sabe que se ficar com a mão assim vai ser pênalti. Então quando ele pula, ele não pode fazer isso aqui. Ou será que joga... futebol é de contato, tá? Então quer dizer que ele vai pular aqui toda vez? Ele vai pular sozinho? Todo mundo vai pular assim, sozinho? Não, cara. Vai ter alguém aqui nas costas dele. Vai ter alguém na frente dele. Então o cara tem que pular de uma forma segura. Rasgou a boca do Bruno Henrique. Falar que não foi pênalti? Pô, essa mídia paulista aí tem hora também que eu vou te falar um negócio. Pra mim o juiz acertou sim. O time jogou mal. Isso não é outra coisa. Falar que o time jogou mal aí é outra coisa. Realmente o time jogou mal. Mas o juiz não foi mal assim não. Se inscreva no canal e deixa o joinha. Valeu.